Vamos em mais uma aula e hoje trabalharemos como prismas, né? Então, a introdução é um prisma é um sólido geométrico limitado por duas bases, essas, polígonos congruentes, né? Isso quer dizer, são iguais, têm a mesma, são polígonos regulares, né? Situados em planos paralelos. Esses planos são paralelos, distintos e várias faces laterais, que são os paralelogramas. Esses, esses paralelogramas aqui, certo? Então, temos duas bases, temos paralelogramas nas laterais, e aqui essas figuras de hexágono estão presentes em dois planos paralelos distintos. Essa aqui é a face lateral, aqui é a aresta lateral, aqui são as duas bases, e tem a aresta lateral também. Então vamos prosseguir. Alguns comentários importantes. Num prisma, o número de faces laterais corresponde ao número de arestas da base. A nomenclatura está associada ao polígono da base. Então, quer dizer, um prisma triangular, a base é um triângulo. Um prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Prisma hexagonal, a base é um hexágono. Prisma heptagonal, a base é um heptágono. O teorema essencial e importante é o teorema de Cavalieri. Se dois sólidos estão situados entre dois planos paralelos, têm a mesma altura, e qualquer outro plano paralelo a eles corta os dois solos, determinando secções de mesma área. Então, os sólidos são equivalentes, isto é, têm o mesmo volume. Para compreender melhor a ideia de Cavalieri, matemático italiano que viveu na Itália no século XVII, acompanhe o exemplo abaixo. Aqui você tem moedas, né? Que eu fiz, enfileirei, eu vou explicar melhor no próximo slide. Imagine uma pilha formada por 9 moedas iguais de 50 centavos. Observe que podemos formar pilhas de várias formas, com a mesma base e a mesma altura. Escolhendo qualquer uma das pilhas, iremos concluir naturalmente que o volume de uma pilha é a soma dos volumes das moedas. E como as moedas são as mesmas, as pilhas têm o mesmo volume, apesar de terem formas diferentes. Portanto, se dois sólidos forem constituídos por camadas iguais de mesma área e de mesma espessura, então seus volumes são iguais. Então você percebe, aqui a altura é fixa, né? A altura permanece a mesma. Veja que as moedas estão embaralhadas, porém aqui você percebe que existe 9 moedas de 50 centavos, aqui também 9 moedas, só que aqui está meio bagunçado. Porém, as duas têm o mesmo volume, ok? Então veja que essa secção aqui é, é de mesma área, porque a moeda não mudou o tamanho. A altura permanece fixa. Então é importante a altura e a área da secção. Sabendo que esses dois são iguais, então os volumes desses dois, essas duas pilhas, são iguais. Então vamos ao paralelepípedo, né? Uma figura espacial bastante comum, né? Que é também chamada de reto ou retângulo ou ortoedro, e é um prisma, né? Reto, cujas faces são todas retangulares. E ó, você percebe A, B e C, né? São as dimensões desse paralelepípedo. E a área total do ortoedro ou paralelepípedo é 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso a gente percebe naquele exemplo que a Diana passou. Ela botou a figura planificada. Ficou bem fácil de você entender por que é AB, AC, BC. Exatamente
Porque, ó, aqui, se você olhar esse retângulo tem o quê? Área BC, base vezes altura C. Veja que tem dois, né? Dois iguais. Por isso, esse 2 aqui. E aqui, ó, se você perceber aqui, ó, aqui essa altura não é C? Então, C vezes A. Então, AC. Mas ele tem aqui e tem na parte do fundo, né? Aí, você percebe também aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo. E aqui você percebe o que? Essa dimensão é A, essa dimensão é B. Então, a B, né? Certo? Então, você tem configurado essa área desse ortoedro, que também é chamado de paralelepípedo. Diagonal do ortoedro. A diagonal é esse Dzão aqui, é exatamente a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é fácil de você ver, porque esse Dzinho aqui é exatamente como se fosse a hipotenusa, né? Esse, como aqui é B e aqui é A, fica A ao quadrado mais B ao quadrado. E é igual a esse Dzinho ao quadrado, né? Então aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui vai ficar o C ao quadrado, que vai dar D ao quadrado. Então, o Dzão ao quadrado vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O volume do ortoedro é muito simples. É o volume a área da base, a área dessa base aqui, vezes a altura, como a Diana explicou. A vezes B é a área de um retângulo e a altura é C. Então, A vezes B vezes C. E você tem a do cubo, que a gente chama de hexaedro regular. É um prisma reto cujas faces são todas retangulares. Então, as medidas do hexaedro regular, você tem essas medidas aqui. Então, você utilizando as noções, né, são 6 faces, e a área de um quadrado é A ao quadrado, como a Diana explicou. Então, é 6 vezes A ao quadrado. A diagonal é bem simples. Em vez de ser A, B e C, do jeito que foi no ortoedro, né? Você vai botar A e A. E aí você vai ter 3A ao quadrado. Tirando a raiz, vai dar A raiz de 3. Volume, a mesma coisa. Multiplicação das três dimensões. A vezes A vezes A, que dá A ao cubo. Ok? Observações. Pelo princípio de Cavalieri, podemos garantir que dois prismas que têm a mesma área da base e mesma altura têm volumes iguais. Prisma reto é um prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às bases. Prisma regular é um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. E vamos a uma questão, né? Uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas com as medidas da figura a seguir. Então você tem aqui uma caixa, ela tem essas dimensões, 40 centímetros por 20 e por 14, e você desprezando as abas, aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários para a confecção dessas caixas. Então aqui você tem as opções. Como é que a gente resolve essa questão? A gente vai usar a área total do ortoedro, que é 2 vezes AB mais AC mais BC. Mas aí o A eu vou nomear como 40, o B como 20 e o C como 14. Substituindo nessa fórmula, fica o quê? 40 vezes 20, 40 vezes 14 e 20 vezes 14. 40 vezes 20, 800. 40 vezes 14, 560. 20 vezes 14, 280. E multiplicado tudo por 2. Então, somando isso aqui, vai dar 1.640. Vezes 2 dá 3.280 centímetros quadrados. Achou essa área, o que, que a gente faz? Agora a gente vai fazer a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos pegar essa quantidade, deu 3.280 centímetros quadrados. O que é o centímetro? Centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, vou pegar o centímetro que está aqui e vou transformar em 10 elevado a menos 2 metros. Isso é elevado ao quadrado. Faço a repetição de 3.280.
Isso aqui, ó, vai ficar 10 a menos 4 e metros quadrados. 10 a menos 4 é o mesmo que dividir por 10.000. Isso. Aí você divide isso aqui por 10.000, vai ficar o quê? Vai andar quatro casas. 1, 2, 3, 4. Aí a vírgula para. 0,328 metros quadrados. Como são 10.000 caixas, então você vai multiplicar por 10.000. E aí vai dar 3.280 metros quadrados. E aí você marcaria, sem sombra de dúvidas, a alternativa D. Certo? E é isso. Finalizamos. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre prismas, né? Não foi a didática da Diana é excelente e que ela pôde trazer muitos exemplos interessantes com vocês, certo? E é isso. Obrigado a todos e a todas e um ótimo estudo e que vocês consigam resolver as questões do nosso TD, certo?